E aí, galera do sexto ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula de literatura. E hoje nós vamos abordar o nosso livro. Nós estamos no início falando sobre o enigma do Museu Mariano Procópio, da Glaucia Levick. Esse livro tem justamente uma história bacana, né? A ideia desse livro é contar o que acontece de fato dentro de um museu através da ótica de uma autora, baseado nos seus personagens que são crianças. Então, prepara aí o seu material, porque nós vamos agora falar um pouco sobre essa obra e um pouco sobre esse museu, ok? Literatura, o enigma do Museu Mariano Procópio. Aqui é a capa do livro. Nós estamos trabalhando, né? Espero que você já esteja com o seu material, para que você possa acompanhar junto comigo a leitura desse livro, né? E todo o desenrolar da história. Então vamos lá. Nós vamos começar hoje falando um pouco sobre o prefácio do livro, né? O prefácio é justamente uma introdução que vem ali no livro, tá? Falando sobre aquela obra, né? Pode ser alguém, amigo do autor, né? Que vai falar sobre o livro. Então, os livros trazem o prefácio. É muito bacana porque você consegue ter uma definição ali de alguém, né? Alguém que fala sobre aquele livro, alguém que traz uma informação importante sobre aquele prefácio. Então, você consegue ter uma visão. Então, esse prefácio, ele está aqui, quem fala é justamente o diretor do museu, tá? Então, nós vamos agora ler o que ele traz como definição. Ele diz o seguinte: o livro é um objeto encantador que nos possibilita viajar em mundos imaginários, descobrir cenários distantes, desafiar nosso pensamento. A leitura de O Enigma do Museu Mariano Procópio é extremamente saborosa, temperada com ingredientes diversos que nos provocam o desejo de devorá-lo em uma garfada. Eu falei um pouco sobre isso nessa primeira fala dele, que ele traz aqui nesse livro. Para muitos, o museu é sinônimo de coisa velha, empoeirada, inútil, mas quantos enigmas estão escondidos nos objetos, nas salas e nos arquivos? A autora Glaucia nos desperta para a necessidade de pesquisar os museus com os olhos de crianças curiosas. Então, você já começa a entrar e já navegar justamente nessa ideia do museu. As crianças desse livro percebem muitos poderes para empreender a árdua tarefa de decifrar um enigma grandioso e surpreendente, o diálogo entre o presente e o passado e a forma que elas encontram para desvendar os segredos do Museu Mariano Procópio. Como seria interessante se possuíssemos nosso ticket do tempo. Poderíamos nos transportar para outros tempos e espaços. Conheceríamos Alfredo Ferreira Lage, o grande colecionador que fundou o Museu Mariano Procópio. Poderíamos escutar a Princesa Isabel tocando piano na vila, ou mesmo espiar Dom Pedro II escrevendo seu diário sobre sua viagem por Juiz de Fora. Ver o entrar e sair de empregados, a chegada de convidados e peças maravilhosas vindas de outros cantos do mundo. Então você tem aí essa que é uma definição bacana do diretor do museu. Sabemos que isso não é possível, mas há poderes que todo museu tem e oferece aos visitantes. O poder de seduzir, de produzir reflexão e de emocionar. Os objetos são igualmente poderosos, nos levam a comparar nosso tempo com outros tantos, pensar em processo do uso e fabricação, na beleza ou na estranheza, em nossos próprios objetos e nos sentidos e sentimentos que damos a ele. Caro leitor, esperamos que a leitura desse livro estimule sua imaginação e que você venha participar da turma que desvenda os enigmas do Museu Mariano Procópio. Os desafios são enormes. Então, a palavra de ordem desse livro, que traz aqui no prefácio, é justamente a imaginação. Então, nós precisamos soltar a imaginação ao lermos o livro O Enigma do Museu Mariano Procópio. E com certeza será uma aventura grandiosa, onde nós estaremos falando todos os capítulos sobre grandes descobertas que serão feitas aí por algumas crianças, baseado aí na ideia de Glaucia. Então vamos lá. O livro diz o quê? O livro diz o seguinte: enquanto a mãe trabalha na revitalização do Museu Mariano Procópio, 4 irmãos recebem das musas gregas uma missão: localizar um poderoso objeto oculto no local sob a forma de enigmas cobiçado há século pela maligna confraria das sombras. Então aqui a gente já consegue perceber que tem mistério, que vai ter aí um desenrolar de uma história, né? Eles vão estar ali numa missão importante dada pelas musas gregas. Então você vai estar viajando numa aventura fantástica.
Ao seguir suas aventuras, os leitores conhecerão personagens e objetos históricos mergulhando na mitologia grega. Então, nós temos aqui alguns pontos importantes. Nós vamos estar aí navegando nessa aventura através da história e conhecendo a mitologia grega, né? E em acontecimentos marcantes na América Latina e do Brasil, sendo apresentado de formas cativantes um dos mais importantes museus do país. Então, nós vamos conhecer a história, histórias que falam da mitologia grega, e nós vamos falar sobre histórias que marcaram todo o contexto histórico, social, político e cultural da América Latina e do Brasil de uma forma criativa, cativante, não de uma forma que você talvez ache chato, mas nós vamos desvendar o mistério que existe nesse livro. Então vamos lá. O livro traz como tema, quais são os temas que serão abordados? Suspense, comportamento, mitologia grega, cultura inca e história do Brasil. Tudo isso estarão presentes nesse livro que é o Enigma do Museu Mariano Procópio. Bom, livro Museus, definição de museus e sua função. Nós, já que estamos falando sobre o museu, é interessante entendermos o que é, né? Museu famoso e de grandes obras de arte. Então, o que é um museu? Estabelecimento ou instituição que se dedica à preservação e análise, à procura de objetos valiosos, artisticamente expondo-os ao público. Então, é lá, nesse espaço, onde nós temos cultura, arte e, claro, a história de pessoas, né? A história de um povo. A nossa história está lá dentro desse museu, seja carta, quadros, objetos, imagens, estátuas, tudo isso vai fazer parte aí da história que está inserido nessa questão do museu, né? Que é justamente um estabelecimento, uma instituição que vai se dedicar a preservar a história, né? A preservar os objetos que são valiosos, assim como nós vimos aqui no prefácio, que justamente o diretor superintendente do museu traz essa definição, né? Que ali é um espaço onde tem arte, tem história e traz todo um contexto que pode ser explorado de uma forma didática e dinâmica. Aqui é a imagem do Museu Mariano Procópio, para que você possa conhecer um pouquinho, tá? Você pode pesquisar depois esse espaço, é daqui que sai justamente toda essa história que a autora Glaucia traz, para que eu e você possamos desvendar todo esse mistério, tá? Então, esse livro, ele vai estar lá trabalhando sobre a mitologia grega, as musas gregas, suas origens e atribuições, tá? Então, vão estar lá presentes. E nesse livro nós vamos trabalhar para palavras que vêm do grego, português, espanhol, diferença e semelhança. E também nós vamos falar um pouco sobre a questão do idioma inca. Bom, vamos passando aqui. Bom, falando um pouco sobre literatura, né? A literatura é de grande importância para a sociedade. Sua leitura é imprescindível, pois além de ser prazerosa, é interessante que quando você começar a ler esse livro, que ele seja um livro prazeroso, que venha contribuir para o teu enriquecimento intelectual, cultural, né? E que venha desenvolver o seu senso crítico, despertando para novas experiências. Então, quando você lê esse livro, você vai ter aí justamente uma nova experiência, vai despertar em você o senso crítico. Você não vai mais olhar para o museu com um olhar dizendo que o museu tem coisas velhas, não, você vai passar a olhar para o museu e entender que ali tem uma história, né? Que ali existe um espaço que vai contar a história das civilizações. Bom, aqui eu trouxe um quadro para a gente poder enfatizar um pouco de como anda a situação da leitura no nosso país. Então, você tem aqui, né, uma base justamente dos espaços aí da leitura, como é que se comporta no nosso país, né? Em cada região, né, a média em que as pessoas leem livros, tá? Bom, vamos ver aqui como é que está a situação da leitura no nosso país, a média do Brasil. Então, vermelho você vai conseguir perceber que é justamente abaixo da média nacional. Então, o que está abaixo da média nacional? Norte com 47%, o Sul com 43%. Já na média, que é o verde, está o Sudeste, tá? Com 60%. Já nós temos acima da média o Nordeste, que está com 51%, e o Centro-Oeste também está aí acima da média com 53%. Então é interessante perceber que a leitura ela é de suma importância. Então, a literatura é a arte da palavra, nós já temos falado sobre isso em várias aulas.
podemos dizer que a literatura, assim como a língua que ela utiliza, é um instrumento de comunicação, de interação social, e ela tem o papel de transmitir os conhecimentos e a cultura de uma comunidade. Então é através dessa unificação de conhecimentos, né, é através dessa interação social que você vamos conhecer um pouco sobre a cultura dos países. É aí onde nós vamos mergulhar nessas informações. Por essa razão que esse livro, O Enigma do Museu Mariano Procópio, faz com que eu e você possamos viajar na história e aí trazendo para a nossa realidade essa interação social, né? Trazendo justamente a história de um povo, conhecendo um pouco sobre a cultura e aí trazendo a interação entre os povos. A literatura está vinculada à sociedade em que se origina, assim como todos os tipos de arte, pois o artista não consegue ser indiferente à realidade. A obra literária é resultado das relações dinâmicas entre escritor, público e sociedade, porque através de suas obras, o artista transmite seus sentimentos, ideias do mundo, levando seu leitor à reflexão e até mesmo à mudança de posição perante a realidade. Assim, a literatura auxilia num processo de transformação social, tá? Então é ela que vai ajudar nessa transformação. O que é isso, transformação social? Fazer com que haja mudança no meio em que nós estamos inseridos, na sociedade em que nós fazemos parte, tá? Então você consegue perceber aqui que justamente a ideia desse livro é levar você a desfrutar de uma leitura de qualidade, né? A levar você a explorar um mundo de informação, né? A explorar a realidade que está à sua volta. Então, quando nós falamos desse livro, do Enigma do Museu Mariano Procópio, nós estamos falando sobre arte, sobre cultura e sobre história. É interessante que nós vamos aprender sobre isso de uma forma dinâmica, de uma forma alegre e de uma forma criativa. Eu vou ficando por aqui, um ótimo dia para você. No próximo encontro nós vamos começar a falar sobre os capítulos. Então comece a ler, comece a pensar sobre essa obra. Valeu!